Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. O novo selo de verificação de informações do Twitter fez Donald Trump ameaçar regular ou até mesmo fechar a rede social. Através da plataforma, ele afirmou que as redes sociais censuram totalmente as vozes conservadoras. O presidente americano acusou o Twitter de estar interferindo nas eleições do país que acontecem em novembro. Pela primeira vez, a rede social sinalizou 2 publicações do presidente americano como potencialmente enganosas em resposta à sugestão de Trump de que haveria fraude em votação por correios nos Estados Unidos. No retorno aos comícios com a participação popular, depois de 3 meses de pausa por causa da pandemia do novo coronavírus, Trump anunciou que quase 1 milhão de pessoas tinham solicitado ingressos para um evento na cidade de Tulsa, em Oklahoma. Mas apenas 6.200 apoiadores apareceram para ouvi-lo, em uma arena esportiva que ficou com muitos assentos vazios. Sobrou até para a imprensa, que foi acusada pela campanha de Trump de assustar seu eleitorado, reportando uma nova onda de infecções da Covid-19. Enquanto isso, usuários da rede social TikTok confessaram ter solicitado ingressos para o evento para atrapalhar os planos do presidente. Uma pegadinha de adolescentes contra a equipe do líder mais poderoso do mundo. A maior empresa de mídia social do mundo está sob pressão. A cada dia, o boicote para que o Facebook acabe com o discurso de ódio online ganha novas proporções. Centenas de empresas suspenderam suas campanhas publicitárias na rede social. E o protesto, que começou nos Estados Unidos, já chegou ao Brasil. Vou começar o programa de hoje localizando você e eu no mundo em que a gente vive a partir do ponto de vista da internet. Bora lá então. Hoje, no dia em que a gente está gravando esse episódio, estamos a 1 mês do aniversário de 29 anos da internet desde a sua introdução ao público. Quando é que foi? 6 de agosto de 1991. De lá para cá, a gente viu essa mesma internet entrar em todos os aspectos da vida humana. Ela influencia a maneira como a gente se comunica, como criamos relações afetivas, como estudamos, como trabalhamos, influencia nas nossas compras, na nossa criatividade, na nossa alimentação, na nossa saúde, tudo. E hoje, uma das maneiras mais disseminadas de uso da internet ao redor do mundo são as redes sociais. Elas são usadas por quase metade da população mundial. Só para pegar algumas que a gente conhece melhor, mais de 1 bilhão de pessoas usa o Facebook hoje, segundo a própria rede social. Esse também é o número de usuários do Instagram. No caso do WhatsApp, esse número é de mais de 2 bilhões. Todos esses dados são divulgados pelas próprias redes sociais, que são do mesmo grupo. Bom, para a gente entender o alcance dessas ferramentas, aqui, agora em 2020, a gente sabe o quanto elas influenciam, a nossa sociedade, para o bem e para o mal. E eu vou dar alguns exemplos disso que ainda estão fresquinhos na memória. Mas antes, vou apresentar os nossos convidados de hoje. Marcelo Favalli, editor de internacional da CNN, que está de volta ao Brasil. Oi, Favalli! Oi, Mona Lisa. É sempre um prazer falar com você, com seus ouvintes e agora em terras brasileiras mais uma vez. Agora, olho no olho. E tem também a Luísa Duarte, a nossa correspondente de Nova York. Oi, Luísa, bem-vinda mais uma vez. Sempre um prazer, Mona Lisa, participar do podcast. Adoro conversar com vocês. A gente também. Vamos lá. Vocês dois estão aqui porque nós vamos falar muito hoje sobre política internacional e também vou colocar aqui alguns elementos para a gente poder pontuar essa conversa, de como a internet foi um divisor de águas aí na maneira de se fazer política, Então, vou pontuar alguns momentos e aí a gente engata o papo. 2008, eleição de Barack Obama para presidente dos Estados Unidos. A campanha foi marcada pelo uso massivo das redes sociais e também pelo engajamento online. A campanha fez uso
uso de podcasts, Twitter, MySpace, Facebook, YouTube. Foram mais de 10 plataformas online usadas na campanha e o resultado a gente sabe, lembra. Barack Obama eleito de um jeito histórico, né? 2016, campanha presidencial de Donald Trump, marcada pelo uso constante de propagandas no Facebook. Além disso, o próprio candidato, agora presidente, converteu o Twitter em forma oficial de comunicação. Outros presidentes imitaram e fazem isso. Você está pensando no Bolsonaro? Sim. Favale, foi uma eleição que chamou muito a atenção pelo uso da internet de uma maneira até então inédita, por causa do tom do que era dito ali, né? Pois é, Mona Lisa, e aí a gente também tem uma inversão, porque o Obama inaugura essa nova era, mas no caso da eleição do Obama, deu a lógica, ele era o favorito. Os números das pesquisas apontavam para a vitória dele. No caso do Donald Trump, não. Exato. Ele quebra um paradigma. As pesquisas apontavam ali que seria uma eleição apertada, mas com uma leve vantagem para Hillary Clinton. Tanto que foi surpreendente no amanhecer daquele dia de novembro, quando o anúncio veio que o Donald Trump tinha sido eleito, e dali por diante, ele, como empresário, multimilionário, já tinha usado o Twitter como seu veículo de porta-voz oficial. E você sabe que ele continua usando essa ferramenta da mesma maneira até hoje, em que ele confunde o privado com o público. Porque o Barack Obama tinha uma conta pessoal do Twitter, em que ele colocava muito raramente algumas coisas de opinião particular e da vida pessoal dele. Mas a Casa Branca tem um Twitter oficial que chama POTUS, P-O-T-U-S, President of the United States. Mas ele usa a conta pessoal dele, que ele já tinha herdado da sua vida pregressa, como, então, instrumento de comunicação que ele fala como empresário e como presidente dos Estados Unidos. Exato. Então, ele também tem essa mudança de eixo. Agora, eu trago outros dois casos mais recentes, que é o seguinte: o Brexit, na segunda metade de 2016, do plebiscito em que os ingleses, os britânicos, pedem para sair da União Europeia. Os números indicavam que haveria uma permanência da coroa britânica dentro da União Europeia. E o Twitter, o Facebook, as mídias sociais de um modo geral, foram o principal instrumento de engajamento para que a minoria virasse maioria no dia da votação. Sim. Numa contagem ali de uma pesquisa de opinião, os britânicos diziam aos pesquisadores que preferiam permanecer na União Europeia. Só que no dia da votação, como nós estamos falando ali de uma nação em que a votação ela não é obrigatória, a gente viu que as mídias sociais foram um enorme instrumento de engajamento à então minoria de pessoas que pensavam o contrário. Só que no dia da votação, fez frio, nevou, choveu. Então essas pessoas que, eu prefiro ficar, mas eu não vou me indispor, ter o desconforto de votar, elas foram superadas pela minoria numérica de pessoas que sim, foram convencidas por essas plataformas sociais a irem votar. E aconteceu a mesma coisa aqui no Brasil com Jair Bolsonaro. Exatamente. Que nas pesquisas começa a eleição lá atrás e ele quebra todas as pesquisas de opinião, né? Era o candidato que tinha menos tempo de televisão nas propagandas gratuitas eleitorais, compulsórias. Historicamente, o candidato que mais tem tempo de televisão é aquele que ganha a eleição. E o Jair Bolsonaro quebra essa linha de raciocínio justamente porque agora a gente está vivendo uma nova era de mídias sociais muito eficientes. E que deram um tom diferente, vamos dizer assim. A gente estava acostumado a embate entre os candidatos quando eles participavam de debates, quando eles tinham que dar alguma entrevista conjunta, o embate online, vamos dizer assim. Ele criou uma nova temática e ficou permanente, né? A eleição acaba, mas os embates não acabam jamais. Você falou do Bolsonaro, então vamos pontuar direitinho aqui, pra gente refrescar todo mundo a cabeça, porque nem todo mundo tem cérebro de Favale. Luísa, vamos lá, vou te botar na conversa também. Em 2018, campanha presidencial de Jair Bolsonaro no Brasil. Essa história, claro, que todo mundo conhece bem. Hoje a gente já sabe que está sendo investigado o envio ilegal de mensagens em massa pelo WhatsApp, patrocinado por empresários durante a campanha de Bolsonaro. A própria plataforma confirmou isso. E hoje a chapa Bolsonaro-Mourão corre o risco, de ser caçada, e um dos motivos é justamente o uso da internet durante o período da campanha. A chapa porque o processo está lá no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Vamos mais agora no nosso calendário de lembrança. Em maio de 2020, e aí já quero trazer você, Luísa, para ajudar a gente nessa retomada, o caso do Sleeping Giants. Luísa, conta pra gente e pra quem tá nos ouvindo o que é esse perfil e que mudanças
mudanças ele provocou nas redes sociais? Porque esse é um elemento muito importante do episódio de hoje, Luísa. Olha, Mona Lisa, o Sleep Giants, ele nasceu na campanha eleitoral americana de 2016. Nesse período, o Matt Rivets, que conversou comigo, ele é um publicitário, mora na Califórnia e se viu bastante incomodado com o mecanismo de anúncios programáticos. São os anúncios que são alocados de forma aleatória pelos cálculos do Google e do Facebook. Eles pegam o perfil que o anunciante quer, tal faixa etária, tal localização, e colocam esses anúncios de forma aleatória em diversos sites e plataformas de mídias sociais. E ele começou a fazer um levantamento, dar um print de cada anúncio dessas marcas que estivesse num site mostrando conteúdo de desinformação ou conteúdo discurso de ódio. Então ele dá um print, né? Ele tira uma imagem daquele anúncio e resolveu acionar diretamente através do Twitter as marcas, dizendo: olha, o seu anúncio está financiando um site que promove desinformação e discurso de ódio, é isso que vocês querem? E com isso ele conseguiu a retirada de anúncios de diversos sites supremacistas, sites que promovem discurso de ódio nos Estados Unidos, e inspirou um movimento, ganhou filiais em 13 países e recentemente ganhou essa filial no Brasil, que utiliza esse mesmo mecanismo. Ele desfinancia sites que promovem a desinformação. Claro que isso tem muito a ver também com esse contexto que a gente pontuou aqui, fazendo um exercício de memória, mas a minha pergunta, será que isso é momentâneo? Ou será que isso veio para ficar? Será que as pessoas vão ter essa disposição de prestar atenção nesse assunto, de falar sobre isso, de se posicionar sobre isso? Esse é um movimento que já dura desde 2016 e vem crescendo agora ainda mais com o boicote do Facebook, que tem a mesma base, né? As marcas preocupadas com a imagem delas e não querendo estar associadas a esse tipo de site e tendo que tomar uma posição e assumir um compromisso de que esses anúncios não podem financiar esses sites mais, né? Então elas estão sendo cobradas, é uma verdadeira e grande campanha online aqui nos Estados Unidos, elas estão sendo cobradas. Olha, vocês são tão éticos, vocês têm esse compromisso, mas o anúncio de vocês financia um site que é racista, um site que é homofóbico, como vocês podem continuar fazendo isso? Então, esse momento, essa reflexão sobre os anúncios, sobre a alocação dos anúncios, sobre como o financiamento publicitário alimenta essa máquina da desinformação no momento de pandemia, onde a informação salva vidas, no momento de campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos, como a gente falou mais cedo, a internet é um mecanismo essencial dessa campanha, e no momento que os Estados Unidos vive um movimento civil grande e nacional contra o racismo. Então, essa campanha do Facebook, por exemplo, contra o Facebook, boicotando a publicidade do Facebook, ela começa com o caso George Floyd há mais de um mês e vem ganhando volume, mais marcas vêm adotando, participando, pelo menos para o mês de julho, tirando a publicidade do Facebook e cobrando o Facebook que crie filtros, que crie mecanismos para controlar esse tipo de conteúdo, né? Que eles não podem se beneficiar. O que o Matt Rivets fala sobre o Sleep Giants é que para essas plataformas, quanto mais interação, quanto mais movimento e mais uso, para elas é mais interessante ter mais usuários e aumentar ainda o valor da publicidade que elas cobram. Então, quanto mais polêmica e quanto mais desinformação, mais movimento tem nas redes, e por isso que elas têm tanta dificuldade, ou adiaram até agora, um mecanismo mais sério e mais eficaz de controle desse tipo de conteúdo online. Por que eu perguntei se veio para ficar? Porque tem um outro lado, né? O bom jornalismo sempre traz os dois lados, dizendo que pode resvalar pela tal liberdade de expressão. Tenho ouvido isso de algumas pessoas. Não concordo, nem discordo, minha opinião não se coloca aqui, mas vocês falam a
respeito. Tem ouvido isso também? Analisa, vamos aos fatos, Vamos. então? Porque é o seguinte, se a gente fizer uma linha do tempo aí, falávamos agora há pouco da eleição de Barack Obama em 2008, nós estamos em 2020, é um salto de 12 anos. Já havia em 2008 essas redes sociais, o Twitter, o Facebook, mas eles levaram mais de uma década para mudar as suas políticas internas, que antes eram mais favoráveis à publicação de qualquer tipo de conteúdo ou de opinião. Um dos seus principais alvos foi o Donald Trump. Exato. Primeiro, sendo excluídas as suas publicações que havia um juízo de valor da marca, da plataforma, do Twitter, dizendo, olha, não condiz com os nossos termos de uso. Para depois, eles revisarem essa mesma atitude e, ao invés de excluir, passaram a selar os Isso, uma usuários. identificação visual mesmo. De talvez haja parcial desinformação nessa mensagem, total desinformação nessa mensagem, ou é preciso uma dupla checagem para saber a veracidade disso, ou o que é principalmente, né, o que marca mais negativamente as pessoas, esta mensagem distribui um discurso de ódio. Claro que o Donald Trump odiou ter sido marcado dessas maneiras, principalmente como a Luísa lembrou, que ele está em campanha. Nós estamos na segunda metade já de 2020, ele tem menos de 3 meses para a eleição, então agora todo pingo vira letra. Para ele, qualquer detalhe pode lhe favorecer ou lhe prejudicar na sua campanha de reeleição. Vai dar certo? Talvez, mas a gente tem que esperar um pouco mais de tempo para fazer esse exercício de futurologia. Mas como a Luísa lembrou, agora está pesando no bolso das empresas, né? O caso do Facebook começou na última semana de junho, de boicote de mais de 160 empresas que fazem campanhas internacionais, campanhas mundiais, não só no Facebook dos Estados Unidos, mas nas suas filiais de outros países, em campanhas planetárias. Starbucks, Unilever, Coca-Cola, Honda, só para citar algumas. Então, quer dizer, nós estamos falando aí de um prejuízo gerado para a plataforma do Facebook na casa das centenas de milhões de dólares por mês. Isso resvala também na credibilidade e no valor de mercado da empresa, mas também como isso arranha a reputação. E essas marcas, elas vivem de reputação. Eu não estou falando só dos anunciantes, mas assim, você continua usando o Facebook, o Twitter, porque você confia na plataforma. Eles fizeram um enorme trabalho, muito bem sucedido, de construção de marca e de confiança com seus usuários, que agora pode perder. Claro que a gente fala de finanças, vem no nosso inconsciente coletivo. Qual que foi a oscilação da marca na bolsa? Pois Incrivelmente, houve uma enorme recuperação em questão de dias, porque tanto as duas marcas, eu vou falar do Facebook e do Twitter, rapidamente souberam se reposicionar diante desse arranhamento de marca. Então, essas novas filosofias, olha, nós vamos lutar contra a desinformação e contra o discurso de ódio, por incrível que pareça, as ações caíram e se recuperaram, e elas valem hoje mais do que depois dessa queda. Ouvi um especialista nos últimos dias dizendo que o maior ganho do Facebook não é com os grandes anunciantes, e sim com esses milhões de pequenos anunciantes. Como é que essa questão está repercutindo aí? Sim, é o que o Mark Zuckerberg disse, né? Segundo essa reportagem do Information, depois o Facebook reconheceu a veracidade da transcrição, onde ele diz que esse movimento, essas mais de 700 empresas que aderiram a essa campanha, na verdade, para ele, estão fazendo uma operação de comunicação, né? Estão economizando esse dinheiro da publicidade no Facebook e tendo retorno de imagem positiva com a visibilidade da campanha sozinha, e que depois essas marcas vão voltar para ele. É o que ele diz, que isso não é uma questão financeira para o Facebook, é uma questão só de reputação, e que essas marcas vão voltar no médio prazo para anunciar na plataforma, que é a maior plataforma de mídia social do mundo, e que o Facebook tem outras fontes de entrada, e isso, essa grande rede de pequenas e médias empresas no mundo todo que anunciam na plataforma e que não podem se dar ao luxo, ou que não vão fazer esse compromisso agora de retirar, de participar desse boicote. Só essas grandes empresas que vão fazer, que na verdade estão anunciando na plataforma há anos e que resolveram fazer agora e que talvez voltem depois. É o que o Mark Zuckerberg chamou de operação de comunicação dessas empresas, e que de fato elas estão, na verdade, querendo se aproveitar desse momento, dessa sensibilidade da opinião pública americana diante das questões do discurso de ódio por causa dos protestos, para poderem se promover às custas do Facebook. O Facebook, por outro lado, diz que defende o discurso
o livre discurso e que não quer filtrar discurso político, que ele não quer ter que censurar o conteúdo dentro da plataforma. Essa é a posição da empresa agora, e eles dizem que não vão fazer uma mudança de política interna por pressão de faturamento e que só vão fazer por princípio, que eles se comprometem a ser um espaço livre, que eles não se responsabilizam, na verdade, pelo conteúdo criado e compartilhado por usuários. O Mark Zuckerberg, eu tenho essa impressão, se eu estiver errado, os dois me corrijam, tá? Ele parece o garoto da bolha, às vezes. Ele faz aquela cara de, não sei, vou pensar, vou receber com aquela camisetinha, aquela calça jeans, mas num posicionamento, assim, tão fora do que se espera de um posicionamento mais forte. Eu lembro de uma vez que ele foi convidado a prestar esclarecimentos no Senado e ele só sabia, não, mas eu não sei disso. Eu não sei de nada. Eu vou perguntar para os meus técnicos, eu te respondo. Ele não sabia nada. Eu tô bilhardário. Sem saber absolutamente de nada, né? Uma cara de menino sem mãe. Agora, os atos não condizem com os fatos, né? Ele diz, olha, coincidentemente, depois que esse escândalo estourou, nós já estávamos pensando numa mudança 3 semanas antes, mas nós vamos implementar. E aí a coisa é implementada a toque de caixa, né? Apenas, como disse o Mark Zuckerberg, como uma coincidência. Nada disso aconteceu. Mas vejam os números, né? Tudo acontece na última semana de junho e no dia 26 de junho, o Facebook anuncia, então, mudanças na sua legislação interna. E agora, não só, tudo bem, ele não vai censurar, como ele disse aí, repetindo as palavras da Luísa, que traduziu um discurso recente do Mark Zuckerberg. Mas o Facebook se deixou muito claro, via o seu CEO, Mark Zuckerberg, que vai querer enaltecer conteúdos jornalísticos relevantes. Então, o que ele está querendo dizer é, nós não vamos censurar ninguém, mas nós vamos alavancar informações que nós achamos relevantes para o nosso público. Essa atitude do Mark Zuckerberg, é o jeito que ele se posiciona, às vezes essa atitude garoto da bolha também repercute aí, ele passou por esse escalonamento de críticas e recuou. Como é que está isso no dia a dia aí da imprensa americana? Eu acho que é uma relação de simbiose onde não tem muito inocente. Tantas grandes corporações que há anos participam e se beneficiam desse modelo de publicidade programática, de anúncios que estão sendo colocados nesses sites há anos e rendendo para eles frutos, e agora resolveram se mobilizar como se fossem também alheios a esse movimento, como se não tivessem conhecimento desse mecanismo antes e não tivessem colocado milhões de dólares nesse mecanismo durante os últimos anos, e as plataformas de mídias sociais, não só o Facebook, mas ainda o Twitter e outras empresas alimentando agora. O que a gente sente por aqui é que essa questão da fake news, da desinformação, do discurso de ódio, chegou a um momento em que a opinião pública americana está bastante cansada. As pessoas querem que algo seja feito sobre isso. É um sentimento de impotência diante da quantidade de compartilhamentos e da circulação desse tipo de conteúdo, que as pessoas querem realmente que algo seja feito nesse sentido, diante desse contexto único, né, dessa soma de pandemia, movimento civil contra o racismo e ano eleitoral. Esses 3 elementos vêm gerando aqui na sociedade americana uma grande insatisfação com essas plataformas e com o que elas estão vendo na internet, e cobrando das marcas e cobrando também das plataformas. É uma cobrança dupla. E também, em paralelo a isso, os Estados Unidos têm uma grande tradição de movimento político de consumo consciente, onde eles querem que as marcas se posicionam e deixam de comprar certas coisas quando essas marcas estão envolvidas em algum tipo de escândalo ou posicionamento que desagrada alguma minoria ou algum outro setor da sociedade americana. Vamos botar o ano eleitoral aí na nossa mesa de conversa aqui, também relembrando o que aconteceu agora recentemente, né? O comício da campanha à reeleição do Trump, que foi esvaziado pelo engajamento maciço dos fãs do K-pop, música pop coreana. Teve ali o esvaziamento, né? Porque a galera foi lá no TikTok, que é uma rede social que tá bombando aí entre a galera mais jovem, e conta pra gente então o esvaziamento que rolou ali no comício do Trump
Trump, Favale? Olha, Mona Lisa, eu posso estar exagerando um pouco, mas a gente está diante de um dos acontecimentos da década. Eu explico aqui o que eu quero dizer com isso. Eu ainda estava nos Estados Unidos quando isso aconteceu, e nas mídias sociais, principalmente, nos canais que dão um pouco mais de voz para o Partido Republicano, o partido do Donald Trump não se aguentava de uma alegria e de um entusiasmo e de uma excitação de talvez levar 1 milhão de pessoas, a cidade de Tulsa, que fica em Oklahoma. Não é uma cidade pequena, mas não é uma metrópole, é uma cidade de médio porte para os padrões americanos. E os republicanos diziam aos 4 cantos que iam levar 1 milhão de pessoas, viriam caravanas de outras regiões dos Estados Unidos para prestigiar o que seria o primeiro grande comício do Donald Trump e do vice Mike Pence no segundo semestre. E aí, quando a campanha, por conta da Covid e dos protestos, realmente vai começar a deslanchar nos Estados Unidos. O que aconteceu em Tulsa? Eles entraram no estádio, mal tinham 10 mil pessoas. Essa promessa de 1 milhão de pessoas fez com que toda a programação em Tulsa do presidente e do vice fosse estendida. Porque é o seguinte, eles iriam encher um estádio com 19 mil, que era a capacidade máxima, eles iam apertar um pouquinho mais, colocar 20 mil pessoas. Parênteses, estavam sendo duramente criticados pelo prefeito, pelo governador. Olha, em meio à Covid-19, pandemia, tanta gente sanitárias também, sim, concentradas aqui, mas eles estavam ignorando e queriam realmente uma enorme concentração de pessoas. Haveria, então, 20 mil pessoas no estádio e outras 980 mil pessoas, teoricamente, no entorno. Isso fez com que a campanha fizesse promessas de que, pelo menos, o presidente ia passar de carro por trás, ia fazer um breve comício do lado de fora para saudar essas pessoas que estavam ali amontoadas. No dia do comício, não tinham 1 milhão, não tinham 800 mil, mal tinham 10 mil pessoas. E se a gente olhar, teoricamente, o homem mais poderoso do mundo foi trollado. Ele caiu numa piada internacional, tendo sob o seu guarda-chuva a CIA, o FBI, as organizações de monitoramento mundial. Ninguém viu que ele passaria ali a maior vergonha, né, do ano, eu tô querendo dizer, se não da década. Agora a gente precisa ficar de olho se isso vai acontecer de novo, primeiro, e principalmente do outro lado nessa linha, tem o Joe Biden, que é o candidato democrata que vai disputar a corrida à Casa Branca com o Donald Trump. Será que vão fazer isso com ele também? Será que vão fazer com ele a favor? Né? Imagina um comício que são esperadas 10 mil pessoas e uma enorme mobilização leva para lá 1 milhão de pessoas. Então o que a gente tá... Agora, tirando aqui qualquer preferência pessoal que nós tenhamos de um candidato ou do outro, vamos olhar o fenômeno. Isso pode mudar o resultado de uma eleição. Sem dúvida. Então, a gente talvez esteja vendo com outros contornos esse fenômeno que eu falei agora há pouco. De 2016, Donald Trump, de 2016, Brexit, de 2018, Jair Bolsonaro, a gente pode ter mais uma variável dessa equação que é complicada por si só. Agora, gente, vamos pontuar então, né? Nos Estados Unidos, as eleições presidenciais, aqui no Brasil, as eleições municipais. Você já falou aí, deu uma palhinha sobre as eleições lá, Favale, mas quero o olhar de quem continua lá nos Estados Unidos, que é a Luísa. O que a gente pode esperar nos próximos capítulos aí desse engajamento, desses movimentos digitais nas eleições presidenciais? Claro, sem futurologia, mas olhando para o já, apontando. O que ele nos aponta? Sem futurologia, Mona, vai ser difícil. Mas o cenário tem mudado bastante, né? A pandemia mudou o cenário eleitoral de forma dramática, cancelando os eventos e mobilizando. A gente caminha agora para um grande debate sobre o voto à distância. Os comícios e as primárias também foram ou cancelados ou aconteceram de forma remota, ou ainda vão acontecer, mas de forma reduzida. Então foi uma grande mudança. O inesperado é a palavra desse ano eleitoral aqui americano. Agora, o impacto do movimento civil aqui nos Estados Unidos, que começou com a morte de George Floyd, ele está sendo bastante concreto e já tem mostrado que é um elemento que veio para ficar e que deve se desenhar na campanha, tanto na escolha da vice de Joe Biden, quanto na plataforma dos dois e como tanto Trump e Joe Biden vão ter que acenar para o voto negro nos Estados Unidos e se comprometer com essa questão do discurso de ódio e também das proteções sociais diante desse cenário de grande desemprego, né, dos Estados Unidos saindo do pleno emprego para uma crise econômica
grave e também todas as incertezas que pairam no ar com essa volta do crescimento da Covid-19 aqui nos Estados Unidos, sobretudo no sul e no oeste do país, incluindo em estados onde são os swing states, são os estados pêndulos, onde o voto conta muito e pode gerar uma grande insatisfação com a gestão de Trump nessa pandemia, já que os casos estão crescendo nessas regiões. Então, muitos elementos aí de incerteza nesse cenário político, mas Joe Biden viu uma vantagem nas pesquisas com a chegada desse movimento e mostra essa sensibilização da população americana para um discurso mais progressista num momento de crise e num momento em que as pessoas buscam ou precisam de mais proteção social. Sim, sem dúvida. Esse movimento aí de boicote ao Facebook, será que ele pode se estender a outras redes sociais massivamente? Pois é, Mona. Se a gente observa que os movimentos, eles ganham uma amplitude dentro das redes sociais, é muito fácil a gente perceber que esse mesmo movimento pode se virar. É chamado complexo de Frankenstein, né? Você cria um monstro, ele cresce, ele fica mais forte que você e te destrói. Então, a gente viu isso acontecer nos protestos de George Floyd, que a Luísa lembrou agora, que é o seguinte, tudo era muito orgânico. Tudo acontecia nas redes sociais. Então, por que não? Os usuários dessas ferramentas não se podem voltar contra elas mesmas, digo, as ferramentas. Sim. Então, a gente já viu movimentos que foram muito rápidos, do Twitter primeiro e mais recentemente do Facebook, de mudanças. Eles não podem perder o seu maior ativo, que são os seus usuários. As né? pessoas quererem estar ali, né? Sem dúvida. E aí, Luísa? Eu acho que sim, tem todo... Bom, o Sleep Giants também cresceu no Brasil no Twitter, e esse boicote do Facebook já foi para o Brasil também, tem uma grande pressão dos organizadores para que esse boicote ganhe movimento, ganhe tração na Europa. Eu acho que tem todas as condições estão dadas para que esse boicote ou essa mobilização contra o Facebook ganhe outras plataformas. Acho que a demanda ela está dada, uma demanda de compromisso das grandes empresas e ou de criação de mecanismos que possam controlar esse grande problema que não é só americano, que não é só brasileiro, mas que é no mundo todo, da desinformação e do discurso de ódio. É uma questão de fato global e presente em todos os países, e as legislações ainda estão tentando se adaptar para tentar conter ou como lidar com esse tipo de crime, ou se não é crime, e com a questão da liberdade de informação ou não é de expressão. Então, é ainda um terreno muito novo que em muitos países ainda não foi definido de forma jurídica como controlar isso ou como punir esse tipo de comportamento. As plataformas ainda estão tentando trabalhar em mecanismos internos e políticas de controle para como lidar com essas questões, mas a gente está vendo uma explosão de crimes online, com diversas segmentações, né? E essa é uma questão que veio para ficar com certeza e que se estende para outras plataformas, e com a virtualização da nossa vida e da nossa atividade profissional com a pandemia, que acho que também esse é um elemento que vem para ficar, as pessoas vão transformar uma parte do trabalho delas, mesmo uma vacina, etc., uma parte da atividade ela tende a ser cada vez mais online, isso nas escolas, nas universidades e em toda parte. Então, a regulação desse terreno digital, ela se torna ainda mais urgente. A minha esperança, porque eu sou uma pessoa esperançosa, eu de fato quero acreditar que tudo isso que a gente conversou resulte numa educação comportamental digital, que tenha um efeito replicante aí, que as pessoas mudem a maneira delas se comportarem online, digitalmente, que não seja essa coisa cheia de ódio, cheia de máscaras, que haja talvez um desenvolvimento humano digital. Tô poliana nesse comecinho de semana, mas eu preciso ter esperança. Meu Deus do céu. Luísa, querida, obrigada. Um beijo. Até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima. Um beijo. Boa semana. Para nós, Favale, também crédulo da possibilidade de educação digital, da humanidade. Mona Lisa, a gente já viu isso no começo do século XX com a energia nuclear. Ela consegue produzir enormes quantidades de eletricidade e também a bomba atômica. É a gente que define como é que a gente vai usar essa enorme ferramenta. Nossa, fechou com chave de ouro, meu convidado. Um beijo, até a próxima. Até a próxima. É
isso então, eu me despeço de todos vocês. Amanhã a gente se vê então de novo. Não, amanhã a gente se ouve mais. Em pé.